Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, eu estou como presidente da Sinodal Rio de Janeiro e hoje estou vindo aqui falar um pouquinho sobre sociedade interna da nossa conferência, falando sobre o que é a igreja. Então eu queria agradecer a confiança da diretoria por me passar essa bola. Eles acharam que seria a melhor opção. Sei que tem outras, mas vamos lá. Eu vou ler o livro de Atos 6, do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicarno, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, meus irmãos, sociedade interna, ela ajuda na integração da igreja. O que eu quero dizer sobre isso é que a UPA, normalmente é falado lá o que as crianças, de uma forma que as crianças possam entender e possam também compartilhar com outras crianças de outras igrejas, E assim, os adolescentes, também os jovens, as senhoras e os homens. E qual é a importância disso? A importância disso é pro crescimento da palavra, da linguagem, ao qual aqueles que estão ouvindo possam entender da melhor forma. Porque nem sempre o adolescente vai entender da mesma forma que um jovem entende. Porque, na maioria das vezes, a realidade do jovem é diferente da realidade do adolescente. Da mesma forma que a realidade de um homem, maior de 35 anos, que é a que define a igreja presbiteriana, que a partir de 35 ele deve sair da UMP e ingressar, fielmente na UPH, ele vai entender de uma forma diferente. Um homem mais de 35 anos já viveu coisas que está vivenciando coisas que um jovem de menos de 35 anos ainda não viveu, Pode ter algumas exceções, mas são raridades, Então, assim, feito coisas, esse modelo de sociedade interna serve para isso, para que possa haver uma comunicação da melhor forma, E isso aproxima a igreja, E eu gosto muito, da nossa estrutura presbiteriana, pois ela te prepara para a vida, E
está dizendo: eu gosto do nosso sistema presbiteriano, pois ele é um modelo que nos ensina coisas para a vida. Porque hoje o que eu aprendi na adolescência, né, porque eu cheguei na adolescência na igreja presbiteriana, né, através de um projeto de férias da igreja presbiteriana de Inhaúma, o que eu tenho aprendido desde a minha adolescência, hoje eu consigo empenhar de uma forma muito boa no meu trabalho, ao qual me traz alguns benefícios, né, de como me portar numa reunião, de, caso precise, eu sei fazer uma ata de uma reunião, né, e sem contar de que o que está dizendo no texto, né, somente quando diz aqui, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Fazer na empresa que eu estou trabalhando, ou em qualquer outro local, eu preciso eleger qualquer pessoa, eu já sei que eu tenho que analisar, ver o caráter da pessoa, ver como ela se importa na empresa, ou no local onde eu estiver inserido, que eu necessite, né, esses critérios, né, a eleição dentro mesmo, quando eu viro membro comungante da igreja, né, faço minha profissão de fé, quando tem a assembleia, eu quando for votar para presbítero ou para diácono, eu já vou ter uma consciência um pouco maior, porque eu já aprendi isso dentro da minha sociedade desde criança, né? Então, assim, esse nosso regime de sociedade interna nos ajuda para várias áreas, da nossa vida. E assim, a gente às vezes esquece que tudo tem a sua fase. E até nisso, as sociedades internas têm, né? Tem uma minha fase da UCP, que quando eu chego aos 12, termina e se inicia a fase da UPA, ao qual eu tenho que ficar lá até meus 18, 19 anos, até os 19 anos, que eu vou para a UMP, permaneço até os 35, e dos 35 em diante eu vou para o PH ou para a SAF, na linha feminina. Então, assim, tudo tem a sua etapa. Isso nos ensina que a cada ciclo de nossa vida nós temos que crescer, temos que evoluir. Quando a gente para pensar em sistema, sociedade interna, é o nosso crescimento. E o nosso crescimento não tem que ser só de idade. A gente tem que ter uma maturidade espiritual e uma maturidade da vida, do mundo aí fora. E a gente tem que crescer conforme vai passando o tempo. E é isso que a sociedade interna nos passa. Porque cada etapa vai trabalhar um tema diferente para a sua vida. Normalmente tem trazido temas atuais para a juventude, para a adolescência. Tem mostrado o quão o homem e a mulher presbiteriana atualmente vem evoluindo também. E nisso a gente consegue ver o quão o nosso sistema é lindo. Existe a parte espiritual, mas existe também a parte administrativa, ao qual toda a sociedade interna ela tem a sua federação, a sua confederação, e ela tem que apoiar a nacional. E quando a gente sobe todas essas esferas, ajudando, trabalhando, contribuindo,
da forma que a gente consegue contribuir, a gente ganha conhecimento, ganha amizades que acaba sendo para a vida, né? Que é um dos slogans que a mocidade aderiu, né? Que é a mocidade para a vida, né? E isso é muito bom mesmo, porque eu tenho amigos fora do estado do Rio de Janeiro que são para a vida inteira eu vou levar. Eu me comunico, já visitei, né? E isso é muito bom, que você aprende, você adquire sabedoria na troca de conversas, né? Como tá aí, como vai? E a sociedade interna, foi a sociedade interna que me deu essa abertura, né? Para a minha vida, tanto profissional, quanto para a minha vida espiritual também, pois eu troco muitas mensagens com alguns amigos, né, em matéria disso, né, que eu aprendi, que eu entendo, e quero saber também o que ele entende sobre aquele texto, né. Eu tinha alguns textos, mas eu falei assim, vou trabalhar perguntando qual seria o melhor texto, e assim, foi ótimo, a gente chegou numa conclusão que esse texto seria ótimo, e para poder explanar para vocês, né, sobre a sociedade interna, e eu vejo que é muito isso, o qual da gente buscar que a nossa vida seja, né, cheia do Espírito, que a gente busque ter sabedoria e uma boa reputação. É fundamental que o cristão seja limpo e busque se limpar a cada dia, ao qual os irmãos da nossa igreja e os irmãos fora, né, da igreja, que nossos amigos nos vejam como uma inspiração. Porque hoje, no meu trabalho, eu, desse meu jeito brincalhão, descontraído, mas quando tem uma reunião, eles falam assim, caramba, Marcos, você quando tem as reuniões você é diferente. Eu falo, cara, porque eu sei que é um momento sério e eu tenho que me portar com seriedade, tratar com seriedade cada assunto, cada pauta, porque é o momento que eu tenho que estar prestando atenção para poder saber o que falar e saber quando falar. Pedir a minha vez, aguardar, me dar a palavra, eu ter postura e falar. Ao qual pessoas falam assim, pô, tu podia ser um palestrante, alguma coisa assim, cara, porque quando tu fala, eu falo, cara, não, cara, eu só sei o momento certo. Não é que eu sei assim, você não está acostumado com pessoas assim, mas eu sei, é o momento da gente brincar e o momento de me portar corretamente. Porque eu aprendi nas reuniões. Ela te ajuda a que você consiga se portar, né, em vários lugares. As pessoas elas vão ficar assustadas com isso, mas vocês vão ver o quão é bom isso que foi introduzido em vocês através da sociedade interna. Um regime de burocracias que a gente acha, em certos momentos, chato, muito complicado, mas quando você vai para o ramo empresarial, você vê a gama de burocracia que existe. Às vezes, você conseguir pegar apenas um lápis ou uma caneta, você já relaxa, porque você já está acostumado com o sistema burocrático. Que, para eu poder falar, para eu poder ter que pegar, tem que passar por 3 presbíteros, ou tem que falar com o administrador, tem que fazer isso. A gente já está acostumado, porque o nosso sistema de sociedade interna, nosso sistema presbiteriano, nosso sistema de como a gente rege a igreja, já nos ajuda nisso, né? Então, assim, eu sou um dos maiores incentivadores a que o membro da igreja presbiteriana esteja em uma sociedade interna, porque ela te ajuda bastante, porque ela tem pessoas interessadas a trabalhar para Cristo,
interessadas em evoluir, né? Que você possa evoluir com elas, dentro de uma sociedade interna e até mesmo fora. Os momentos de comunhão, que também são essenciais, né? Para que possa ter um verdadeiro relacionamento, perdão. E assim, é isso que Cristo quer de nós. Que nós venhamos a nos relacionar com os nossos irmãos, que nós venhamos a contribuir para a obra. E eu vejo que as sociedades internas fazem isso de uma forma muito boa. E na linguagem que a época que você está vivendo vai fazer da melhor forma. Tá bom, gente? Peço desculpa por qualquer fala, qualquer coisa. Creio que Deus tem motivado pessoas para estarem lutando, né, como igreja. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento que a gente tem que se voltar mais para Cristo e pedir para que Ele continue nos dando saúde e que a gente possa obedecer às leis dos homens e às leis de Deus. Não vamos tentar o Senhor nosso Deus. Se não é para a gente se aglomerar, que a gente não faça isso. Que a gente possa ter consciência, que as nossas igrejas venham ter consciência de que o momento que nós estamos vivendo é um momento ao qual a gente tem que ficar quietinho no nosso canto, sair quando necessário. Se não é necessário, fique em casa, obedeça as normas e se vacine. Quem já teve a oportunidade, quem está pensando e repensando, não pense, se vacine. Mas se vacine, se previna, porque depois a gente pode ficar numa tristeza que não convém, tá? Então desejo o melhor para todos, desejo saúde e que Cristo continue reinando na vida de vocês. Deus abençoe.